Segundou, pessoal, com mais um podcast, o podcast Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de ideias de segunda categoria. Segundou, JP. Segundou, Felipe. Segundou aí mais o nosso 17º episódio. Então aí estamos quase no 20º episódio aí do Ideias de Segunda. Bem legal essa trajetória. E hoje iremos falar sobre um tema bem interessante, acho que um tema que inevitavelmente vai ser, todo mundo vai ser impactado, que são cidades e mobilidade urbana em 2100. Exatamente. Hoje a gente fez um desses episódios aqui da nossa segunda temporada, em que a gente está trazendo diferentes temáticas e projetando elas para 2100. Então, criando uma série de cenários e essas ideias de segunda categoria de como vai estar esses temas em 2100. E hoje, no caso, vai ser da cidade, mobilidade urbana, arquitetura e afins, né, no caso. A gente fez um outro episódio também que foi sobre viagens nessa pegada, e a gente estava aqui até quebrando a cabeça de como isso se conecta, a gente tentar fugir para ser bem diferente. E lembrando que nessa segunda temporada a gente está também em vídeo pelo YouTube, então você pode acompanhar lá no nosso canal Ideias de Segunda e interagindo, conversando ali, trazendo tudo dos exemplos que a gente cita aqui, principalmente de vídeo ou comenta alguma coisa, a gente joga tudo lá no Twitter conforme a semana para você interagir conosco também. Vamos começar aí com os movimentos, o que são as tendências aí para a gente, né, desenhar um pouco dessa cidade de 2023, no caso, mas que possa nos dar umas dicas para 2100. Legal. Vou começar aqui com uma coisa bem futurística que está surgindo. Acho que em termos de cidades, assim, inovação em cidades, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, eles são talvez aí os líderes em inovação dentro das cidades. Como eles têm muitas cidades, ainda estão crescendo muito e têm muito dinheiro por conta do petróleo, eles estão inovando muito nisso. E aí a Arábia Saudita, ela já está construindo uma cidade futurística que ela tem várias regiões, e uma região é The Line, que é como se fosse um prédio gigantesco, e ele é um prédio tanto gigantesco por alto, mas ele é muito comprido também. E ele vai ser como se fosse uma linha mesmo, em que vai ser tudo não vai ter carro lá dentro, vai ser tudo energia renovável. Então, cara, é inacreditável, o projeto é gigantesco, vai ser, assim, coisa de bilhões, e eles estão já construindo para ficar pronto em 2026. Então aí, falta não muito tempo, já vai estar pronta essa primeira cidade, que é super futurística. Ela é, por favor, assim, pesquisem, depois a gente vai botar o link do The Line, assim, que é realmente como se fosse no meio do deserto, uma linha, um prédio do nada, assim, uma linha, e a ideia deles é ser 100% renovável, é ter muito espaço para a natureza, porque justamente é tudo tão compacto que a natureza em volta, ela fica aí sem intervenção humana. Então aí começando aí uma cidade mais futurística que está sendo construída agora. Essa tendência dessa verticalização, digamos assim, pode ser um dos caminhos para a gente explorar. Hoje já tem, vou dizer uma disputa, mas tem todo um troço, e qual é o prédio mais alto? Aí Balneário, aqui, por exemplo, que também é uma cidade que se projeta, está construindo bastante coisa, aí aposta muito nisso para ser algo marcante ali dos prédios gigantes, a cobertura do Neymar, enfim, coisas assim, e que pode ser um caminho para a gente explorar mais os ares, no caso, e não depender tanto. Então, a gente chega, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro, que é uma região já antiga e que tem muito pouco espaço de oferta para construir um prédio novo na orla ali de Copacabana, por exemplo. Não tem mais espaço, não tem mais o que fazer, para onde avançar, enfim. E aí imagina o avançar, no caso, horizontal, mas e se a gente explorasse o vertical ali? Independente da orla ali, que poderia até ser ruim, porque vai tapar o sol para outros lugares, enfim, mas pensando em regiões assim de não tem mais para onde ir para o lado, vamos para cima. E um dos exemplos que eu trouxe aqui também, que pode se encaixar nisso, é sobre o livro O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa. Eu já citei ele aqui algumas vezes, principalmente nessa temporada, que é um livro bem futurista, trabalha ali, ele defende muita convergência de tecnologias, que seria diferentes tecnologias estão sendo avançadas, e elas vão começar a se converger e acabar impulsionando mais ainda o avanço de todo mundo. E um desses avanços que eles projetam é a questão dos carros voadores, que acho que é
exemplo mais futurista possível, que todo mundo idealiza. Acho que mesmo se não der certo, a gente vai ter que fazer um carro voador só para dizer que fez e pararem de pedir, né, no caso. E que, digamos que a gente chegue nesse cenário, então, com o carro voador, de que agora os estacionamentos, então, eles não precisariam ser horizontais. Então, você não precisa, agora que a gente está acostumado, no meio da cidade, fim da rua, o estacionamento ali, né, vasto, a gente pensando, dá para pensar até numa concessionária, enfim, sabe, aquelas fotos, tem vários carros iguais, parados, eles vão poder ser verticais, porque, no caso, o tráfego ali, ele vai ser aéreo, então não vai até fazer mais sentido ser vertical. E aí, no momento que esses estacionamentos vão ser verticais, todos os estacionamentos horizontais, no caso que existem, eles vão ser substituídos, essas áreas vão ser disponibilizadas para novas coisas. Então, imagina que a gente vai ter regiões em todas as cidades que vão ser disponibilizadas para virar outra coisa. Aí pode virar um prédio, enfim, várias coisas, mas tudo que é estacionamento ou até estacionamento, carros estacionados na rua, vão ser espaços que podem começar a ficar disponíveis para outras coisas. E acho que até falando um pouco sobre, essa questão do carro e quanto ele ocupa espaço, o estacionamento ele é evidente, né, a gente tem ali um espaço, às vezes um terreno super grande numa área nobre, que é só um estacionamento, assim, parece bem subutilizado. E um ponto interessante, assim, que as cidades, elas foram evoluindo e foram crescendo ao longo de muitos anos, né. E, por exemplo, cidades europeias, que elas foram evoluindo principalmente 1700, 1800 e até antes, né, às vezes tem cidades aí que evoluíram muito 1500, 1600, e alguns exemplos, Veneza, Florença, a própria Paris, própria Londres, enfim, Madrid, elas são cidades que percebe-se que a tecnologia não existia carro naquela época, quando elas se desenvolveram. Então você vê ruelas menores, você vê ruas que elas não são projetadas para ter carro e às vezes realmente não tem carro, é uma rua de pedestre. E então, mas é interessante que ela tem um outro urbanismo. Já agora cidades, por exemplo, brasileiras, a maioria das cidades americanas, as cidades assim da América Latina no geral, elas se desenvolveram justamente no século, principalmente no século XX, né, se desenvolveram muito. Então, ele principalmente, acho que a parte final do século XX, principalmente, muito, e foi justamente quando o carro ele estava assim, cara, é uma tecnologia nova, é uma tecnologia super avançada, a gente vai ir rápido para as coisas. Então as cidades elas foram montadas com esse hype do carro, né, que era tecnologia nova na época, e a cidade ficou muito carrocêntrica, né. Você vê São Paulo, muito, tem avenidas grandes, o carro ocupa muito espaço, muito estacionamento. Rio de Janeiro, até um pouco menos, porque o Rio de Janeiro até conseguiu preservar algumas áreas com menos prioridade para o carro, mas também muito. Brasília é o ápice da prioridade para o carro, né, porque ali é tipo, brinca assim que, cara, Brasília ela tem um setores, setor da residencial, setor da farmácia, setor dos restaurantes. Então tudo é super longe, tu tem que ir de carro para tudo. Então, enfim, assim, só esse ponto interessante, o quanto o carro ele define as nossas cidades, que era uma tecnologia nova antigamente, e que agora, como você falou, há um carro voador. Quando surgir, ele vai começar as novas cidades que vão surgindo, vai ser elas vão indo na arquitetura, assim, junto com essa tecnologia. Então a mobilidade urbana, ela está totalmente relacionada com com como a arquitetura da cidade ela acontece. E até como ela surge, né? A gente pode pensar que, pensando no Brasil mesmo, que é um país, então, carrocêntrico, vamos dizer assim, depende muito do transporte automobilístico, questão de caminhão, enfim, aí a gente imaginar agora, pensando nas estradas que ligam todo o Brasil e de regiões que foram surgindo em meio a essas estradas justamente pela questão do tráfego ali. E aí, se a gente começa a mudar, vai surgir ali o carro voador, vai facilitar, ou daqui a pouco o foguete, que a gente já comentou lá no de viagens, mas coisas que, vamos dizer assim, sejam mais rápidos, a gente sempre está projetando aqui transportes mais rápidos, que consiga todo mundo ir para lá e para cá de uma maneira mais fácil, mais barata, mais rápida, o quanto isso vai mudar das cidades também, o quanto pode mudar, né? Um outro ponto que eu trouxe aqui da gente conversar no início, pensando nesse avanço, digamos assim, a gente pensando num otimismo em relação ao avanço, mas
dos metrôs, por exemplo, que é uma tecnologia, um meio de transporte muito bom, mas que hoje, pelo menos, é uma função absurda, que eu até brinquei contigo ali quando a gente estava aquecendo de, poxa, quem fez, fez. Quem não fez metrô, já era, já foi, né? Tipo, botando agora de Porto Alegre, que tem todo um mito do metrô de Porto Alegre, aí vai sair, não vai sair, tipo, e aí você vai pensar, de repente botar no papel, como é que a gente vai fazer isso agora que já está meio que tudo pronto, sabe? E a gente pegando agora um São Paulo, Rio de Janeiro, que já fez, já aproveitou, poxa, até tem do Rio aqui que está pensando já em ampliar um pouco as linhas até da Barra até o Recreio, que é uma que não existe, só liga, o metrô vai somente até a Barra da Tijuca, ali tem toda a Zona Oeste que poderia seguir. E aí, tá, mas como é que a gente faz isso? Mas será que até 2100 a gente vai ter tecnologias que vão facilitar isso? A gente consiga, então, explorar, além do carro voador, o carro subterrâneo, então, no caso, seria o metrô, que também é um meio de transporte muito bom e que daqui a pouco vai influenciar em surgir cidades ou como a cidade vai estar. Quais cidades vão se manter também, de repente, aquelas que têm metrô ou que não tem, daqui a pouco as cidades que não têm metrô, conforme o tempo, olha, fica meio inviável, sabe? Ah, e acho que até um ponto interessante que você falou aí dos túneis, e tem até como destaque The Boring Company, que é uma empresa fundada pelo Elon Musk, que ele, enfim, ele é um visionário em diversos aspectos, e ele entendeu que, cara, a gente já aproveita bastante a forma para cima das cidades, que seriam os prédios, mais ou menos aproveita bastante, e ele viu, cara, a gente não aproveita nada o subterrâneo, ou pouco. Então é uma empresa que ela é especializada em construir túneis. Então, justamente para construção de metrô e para construção também de túneis para carros andarem. Então, o carro subterrâneo aí, talvez em algumas cidades no futuro a gente já tenha muito trajeto que vai ser quase todo subterrâneo. Então, você vai dirigindo, no caso, talvez vai ser carro autônomo, né? Mas você vai ali na trajetória só no subterrâneo. Então é bem interessante esse ponto, assim, que já está acontecendo, já tem essa The Boring Company, com alguns projetos, principalmente nos Estados Unidos, que já estão acontecendo. Aí juntando isso, se a gente bota só complementando aqui rapidão, do carro autônomo, então a gente tirando no caso, o trabalho, seja da pessoa ou de um terceiro, no caso de estar investindo tempo, digamos assim, para essa locomoção, a gente pode botar ali embaixo da terra, ser tudo escuro ou só ser simples sabe, você vai ficar dormindo, vai fazer outra coisa, o carro vai estar numa metaverso, enfim, coisas assim que seria só para facilitar e locomover, sabe? Que é diferente do que se a gente tivesse que dirigir, não, tem que fazer uma estrada boa, estrada bonita, enfim, coisas, mas de repente não, ninguém vai ter que dirigir, o troço vai ser automático, você vai estar, a gente vai oferecer coisas que você consegue reutilizar esse tempo de viagem para uma coisa muito mais útil do que de repente ficar ali só parado esperando. Aí não, eu vou conseguir estar com óculos em outro universo, vou estar estudando, estar numa reunião, enfim. Então, um troço é só fazer um turno, sabe? Sim. Eu acho bem, e até é bem interessante. E até fazendo um relato pessoal aí quando eu morei em Valladolid, que é uma cidade do interior da Espanha, uma cidade aí de 300 mil habitantes da Espanha, então não é uma cidade tão pequena assim, mas ainda é uma cidade razoavelmente pequena, principalmente para os padrões do Brasil, que tem cidades grandes. E, cara, eu fiquei 6 meses morando lá como estudante, e eu não andei nem de carro, nem de ônibus, nem de metrô, não tinha metrô, em nenhum momento, por 6 meses. Então foi, claro, eu chegava lá de ônibus, né? Chegava na cidade na rodoviária, mas da rodoviária, depois, eu absolutamente não andei de nada motorizado por 6 meses. Eu só andava a pé ou só andava de bicicleta. Então, a minha faculdade era 10 minutos de bicicleta e eu andava a pé para ir para o supermercado, enfim, tudo, assim, até para sair de noite, aí ia num barzinho de noite, a pé também. Então, é uma cidade que ela é uma cidade, começou no momento medieval, ali na época medieval, então ela tem aí espaço, ruelas menores, tem a sua, não é tão adaptada ao carro, mas é interessante que eles preservaram isso, é uma cidade altamente, com uma ótima qualidade de urbanismo, tem muitas ruas que não passam carros, não passa nenhum carro em várias ruas, principalmente do centro da cidade, e com isso os carros também que passam em algumas ruas ali perto do centro tem um limite de velocidade bem baixo
a segurança dos pedestres, então coisas de ali 30 por hora, coisas assim, até menos em alguns lugares, e praças bonitas e prédios, então são prédios razoavelmente, não são muito altos, mas eles são prédios compactos, então bastante gente mora no centro. E, enfim, assim, algumas das características que fazem com que Valladolid aí seja uma cidade que eu gostei muito de viver, e foi muito bom não precisar pegar nem nada de ônibus, nada de carro em nenhum momento, só a pé e de bicicleta. E também acho que um ponto interessante é que as pessoas. Valladolid é uma cidade que tem muita gente idosa. É uma cidade que a pessoa na Espanha gosta de ir para se aposentar. E talvez seja esse um dos pontos, até justamente porque é seguro andar a pé, que o idoso ele geralmente anda mais a pé, não anda tanto de carro, e também não é muito bom andar de ônibus, né? É um pouco mais desconfortável. Então ele gosta de andar a pé e ser seguro, né? Porque, puta, tu andar a pé no meio de uma avenida muito movimentada, para o idoso talvez seja bem desconfortável. Ele andar a pé no meio de pedestres fica muito mais tranquilo. E também era uma cidade com as fachadas, né? As fachadas dos prédios, todos eram super ativas, então sempre tinha restaurante, sempre tinha uma loja, então nunca tinha aquela coisa que no Brasil a gente tem muito, que é a gente vê assim, tem uma cerca, dá uns 5 metros e tem o prédio, sabe? E é um jardinzinho meio inútil na frente. Cara, não existe isso na cidade. Todos os prédios já começam na hora, onde é que é a cerca no Brasil, eles já começam e já tem uma loja, é uma portazinha que tu entra no prédio, assim. Então, enfim, o relato pessoal, que eu achei bem interessante o quanto, e até foi uma das coisas que fez eu ser fascinado por urbanismo, é justamente essa minha vivência de, cara, como é que uma cidade é tão diferente de viver, tão prazerosa, enquanto outras, tu tem que pegar o carro para tudo, é tudo longe e tal. Então, enfim, um relato pessoal aí para reflexão de como é que a gente pode fazer as cidades mais agradáveis no futuro. Não, muito interessante. E você comentou ali, e na hora já me veio a conexão até com outro episódio que a gente fez também em 2100 sobre a terceira idade, e que a gente relatou que a tendência, tanto do Brasil, até saiu agora do censo, exatamente o que você tinha comentado, saiu agora essa semana, o fato do Brasil, a população está envelhecendo mais rápido, e isso é um fenômeno no Brasil inteiro, principalmente na Europa, no mundo inteiro, no caso. E aí, será que as cidades também, então, além de tirar o carro, vai ficar mais uma cidade pró-idoso, no caso, porque as pessoas vão estar mais velhas, e aí vai ser mais de caminhar, mais de bicicleta, que nem você trouxe ali. É interessante. Mas o que me veio na cabeça também de você comentando ali, do fato de não ter precisado usar carro, tudo, conseguir fazer tudo a pé, assim, me veio dos fenômenos dos condomínios, digamos assim, principalmente pensando que pegar Rio, São Paulo, enfim, mas os super condomínios que a gente tem hoje em dia, que você, de repente, tá lá e vai ter oferta de... Poxa, tem condomínio que tem salão de beleza, que vai ter lá, tem o restaurante, tem agora mercados de condomínio, mercados autônomos, você vai lá, pega e paga digital, enfim, cada vez mais ofertas, aí esporte, aula, vai ter aula de futebol, vai ter tudo, cada vez mais oferta, daqui a pouco, em colégio, ensino, tem condomínio aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, que tem o colégio, tá lá dentro, então cada vez mais mini cidades, literalmente num condomínio, em que você não precisa sair para fora, no caso não vai precisar usar carro, você vai ir de bicicleta, vai a pé ali para o que você quer que o condomínio ofereça fisicamente, e tudo que for do externo que você necessitaria, no caso, você vai aí usufruir do digital para suprir isso. Então, eu estou no condomínio, mas lá no condomínio não tem um cartório, sei lá. Mas aí, por meio do digital, eu vou suprir essa demanda do cartório, sabe? E aí eu fico no condomínio e não tenho porque, sei lá, mas eu quero pedir um restaurante que não tem no condomínio. Aí tu vai pedir por aplicativo, que também são mini cidades que a gente pode pensar assim, né? Projetinhos ou ideias de mini cidades. Acho que bons exemplos disso, acho que, cara, bons exemplos. Ainda teria que desenvolver dessa maneira, assim, para ser como a gente tá, como tu mencionou, de maneira mais futurística e mais né, sustentável, digamos assim, que já tem tudo ali dentro, mas tem o Terraville em Porto Alegre, né, que pode ser aí um futuro isso, eu sei que ainda falta bastante coisa para ser autônomo nesse sentido. Tem o Alphaville, que aí sim é gigantesco aqui em São Paulo, que eu nem sei se é chamar de condomínio, mas é uma região que é Alphaville, que é, ou seja, o nome de uma empresa,
que tem muitos moradores, tem escola, tem tudo, tem empresa, cara, é incrível, assim, é tudo, assim, acho que o Alphaville é um case aqui em São Paulo, e que até é fora da cidade de São Paulo, mas é na grande São Paulo, e é bem interessante, eu concordo, acho que esses pode ser uma tendência bem grande, essas mini gestões privadas, digamos assim, né, que seria o condomínio. E falando nisso, eu acho que eu até tenho uma tendência, está começando aos poucos a crescer um movimento de cidades com administração privada. Nos Estados Unidos já tem algumas, e que é basicamente, assim, um resumo talvez um pouco, assim, super resumido, mas que a cidade de administração privada é justamente, em vez de ter uma prefeitura, que a prefeitura vai fazer a administração da cidade, quem faz é uma empresa. Então, uma empresa que ela visa o lucro, ela vai ter lucro a empresa, e tem ali, as pessoas pagam seu imposto, imposto entre aspas, né? Porque daí, no caso, vai ser uma taxa para a empresa, e daí ela faz a administração da cidade. Então já está surgindo nos Estados Unidos, tem algumas a mais, talvez assim, uma que está sendo bem interessante é a Próspera, cidade, o nome da cidade é Próspera, em Honduras, é uma ilha no Caribe, é assim, sei lá, 1/3 de uma ilha do Caribe, que ela é uma parte administrada privada, só que nessa forma ela até as leis são tem leis específicas que não são as leis de Honduras. Então ela tipo é até um passo a mais do que só a administração ser privada, e em Honduras eles chamam de ZEDE com Z, que é zona de emprego e desenvolvimento econômico, ZD. E então, assim, pode ser um modelo que daqui a pouco, se der certo, podem existir mais cidades que eles chamam até de cidade privada, porque como são leis que a empresa fez a lei, e quem mora ali vai ter uma polícia da empresa, né? Mas enfim, é tipo tribunais dali, então assim, é bem interessante, é um modelo bem alternativo que pode ser uma tendência para 2100 também. Bem interessante. Fiquei imaginando a reunião de condomínio dessas cidades privadas. Imagina o grupo Qual o grupo da cidade privada no WhatsApp, assim, tá maluco. Cara, E o loucura, loucura. E também, assim, até um ponto interessante que a maioria das leis lá não podem mudar. Então é um benefício que elas levam, que justamente tu faz as leis no início, tu lê antes, digamos assim, antes de tu comprar uma casa lá, tu vai ler, e, cara, eles têm um modelo de governança que para tu mudar, porque as leis das cidades atuais, por exemplo, no Brasil, mudam todo dia, quase tem uma lei diferente, muda uma lei, não sei o quê. Lá não. Cara, para tu mudar uma lei é uma função, então, justamente que eles falam que a segurança jurídica de que as leis não vão mudar aqui é muito grande. Mas assim, eu imagino que se precisar mudar uma lei, o grupo do condomínio pega fogo. Mas aí isso pode ser uma tendência de negócios, então, porque no caso, para eu criar uma cidade privada, o terreno, digamos assim, alguém comprou. Porque eu estava pensando em, poxa, mas como é que o Estado, o país vai ceder uma região assim para, eu não vou mais governar, sabe? O país vai perder parte de um território. Então, no caso, seria, por exemplo, eu, Felipe Investidor, vou comprar aqui um terreno de sei lá quantos mil quilômetros, ao invés de como se eu fosse fazer um condomínio, então vamos construir um condomínio para vender os lotes depois, eu construo uma cidade privada e vendo lote, enfim, tudo depois. É isso? Exato, exatamente, exatamente. Daí, claro, o valor agregado, como é, por exemplo, Honduras. Honduras não tem exatamente uma fama por ter assim, ser fácil para fazer negócios lá, tem impostos altos, enfim, coisas assim que lá vai ser menor. Então ainda a terra é do governo, tipo, é parte de Honduras, mas eles chamam essa é uma zona especial, sabe? Uma zona de exceção ali que não são as leis de Honduras. Acho que tem algumas leis de Honduras estão ali, mas nem todas. Então é uma mistura um pouco complicada, assim, acho que, enfim, depois a gente bota no link, tem alguns links de artigos que explicam como é que é, mas é quase como se fosse, tipo, que nem Hong Kong é pra China, que, enfim, agora a China já tá meio pegando Hong Kong, mas já tá não, né, já quase pegou toda Hong Kong, mas Hong Kong tinha toda moeda diferente, tinha leis diferentes, tinha o seu próprio tribunal. Hong Kong era uma China à parte, né, aquela famosa frase que era uma nação, dois sistemas.
né? Então, porque Hong Kong era capitalista e a China comunista. E agora, então seria mais ou menos esse aspecto, assim, de ter um sistema diferente para uma parte do país, mas é o mesmo país. E aí, por exemplo, e aí mostra exatamente o seu exemplo ali de Hong Kong, China, o quanto é conflitante isso de ceder, como é que vai ceder? Aí a China não quer ceder Hong Kong, aí vai ceder para fazer uma mini cidade, mini não, uma cidade privada e com próprias leis, sabe? Pode ser um caminho, mas que vai se desenvolver ali, por isso que valendo. Reunião de condomínio aí das melhores. Vamos começar as ideias de segundo, então, para cidades? Bora? Vamos começar. Bora. Tá, eu vou começar com uma aqui, então, que até ia, enfim, vou aproveitar, vai virar ideia aqui, que é trazendo aquilo que a gente ia conversar aqui, de citar sobre Veneza, até Nova York, a gente falar. São cidades turísticas, principalmente, e que elas têm sofrido com fenômenos que têm transformado ali a ideia da cidade por conta de serem cidades turísticas. Então, pegando aqui Veneza, por exemplo. Primeiramente, ela vai começar a cobrar, então, uma taxa de entrada lá, a partir de 2024, de 5 euros por viajante. Se a gente pegar aqui no Brasil também, Fernando de Noronha cobra por dia, no caso, R$ 92,89 por dia, para você estar lá dentro, para investir em preservação, tudo, mas por ter uma grande demanda ali de turismo. Só que em Veneza já está tendo transformações assim notáveis da gente ver. Por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, de 157 mil pessoas que moravam em Veneza, agora a população total é de 50 mil. Por quê? Porque como tem uma cidade muito turística, as ofertas que tem para as pessoas se hospedarem, comerem, enfim, a cidade, o valor da cidade vira o valor de turista, né? Para gringo é mais caro, famoso, é ali, tá aplicado. E aí que é para quem mora lá, tu paga preço de turista, só que tu tá morando lá. Então acaba não sendo favorável, te provoca o êxito, além de se a cidade é turística, o pessoal tá lá de férias, vai sair, vai beber, tem gritaria, enfim, confusão, coisas que acabam tirando ali um sossego de repente, ou você quer, a gente citou ali a cidade que você falou da Espanha, pô, eu quero ali caminhar, sou idoso, andar na minha bicicleta, e, pô, mas tá gurizada, turista, todo mundo, uma bagunça. Então acabou que tá tendo esse êxodo. E a gente até comentar também Nova York, que é uma, enfim, mas do Airbnb ter sido proibido lá locações de até um mês, de menos de um mês ali, também talvez pensando nisso, poxa, olha o que aconteceu em Veneza, olha o que está acontecendo. E aí, a minha primeira ideia de segunda aqui seria de as cidades irem começarem a se transformar para uma temática em si. Então, Veneza ou fulana, sei lá, virar uma cidade que é só para turista, ninguém mora lá, é só turismo, então é só hospedagem, e aí toda a dinâmica dessa cidade vai ser só para isso, para o turismo. E aí eu não tenho que me preocupar, enfim, mas, sabe, das moradores, não, é só turista, então eu vou poder oferecer muito mais coisa, ao invés de ter só prédio para locação, aí áreas que seriam mais para quem mora ali, para coisas oferecer para quem mora. Não, a gente vai projetar as próprias estradas ali, então não precisa ter tanto carro, porque é turista, porque eu vou ter a rua vai ter 5 faixas, não, vai ter só 2, uma, enfim, e projetando cidade só para turismo. Só que isso para outras temáticas também, então pode ter uma cidade só para sustentável, uma cidade só para verde, de repente a gente pensar na mudança climática, ambientes que vão deixar de existir, ou daqui a pouco bem pessimista, assim, poxa, vegetação, tá, os níveis estão lá embaixo, eu tenho uma cidade só para a gente ir lá e ver a vegetação, relembrar, ou respirar um ar puro que não existe mais, sabe? Então, cidades que seriam pontuais para diferentes temáticas, turismo, enfim, aí dá para viajar em outras, mas eu pensei só nesse exemplo, principalmente Veneza, do turismo em si, assim, a cidade só para ir lá viajar. Ninguém mora lá, nem nada, só para viajar. Eu acho. É incrível, assim, eu quando eu estive em Veneza, tu vai vendo que ao anoitecendo, a cidade vai ficando vazia mesmo, porque realmente as pessoas, elas não. Muita gente, mesmo os turistas, até às vezes dormem fora de Veneza, que é mais barato. Então, tu vê assim, é incrível, assim, no início do dia todo mundo entrando. Depois, no final do dia, todo mundo saindo de Veneza, assim. E eu vejo isso acontecendo muito em 2100, ter cidades bem específicas, assim,
cara, isso aqui vai ser só pro turismo, essa aqui vai ser, cara, quem viver lá vai ser só quem trabalha nessa indústria, né? Então, é interessante, eu fico até pensando um pouco na questão assim de, puta, as pessoas vão morar numa cidade talvez não tão bonita, né, e que é mais pra galera trabalhar e tal, e agregar valor, e daí vão ir da viagem, vão ir numa cidade que é bonita, que é prazerosa e tal. Então, eu acho, é meio um pouco, talvez, distópico nesse sentido, mas eu acho que vai acontecer. Tomara que as pessoas também, as cidades, que as pessoas, as grandes cidades, sejam agradáveis de viver. Eu acho que esse é um ponto aí que eu espero, não é uma ideia, mas é uma esperança aí para 2100. Aí, rapidinho, só complementando, não só de turismo, assim, mas temática, aí pode ter, me veio aqui, que eu citei até em outro episódio, desse fenômeno de Airbnbs temáticos, o Airbnb de Friends, o Airbnb do Shrek, agora, enfim, mas acho que não cidades, aí vai ter a cidade medieval, ou você quer desde visitar ela para turismo, ou eu quero morar numa cidade medieval, sabe? Coisas assim de cidades serem projetadas assim. Boa. Cara, eu vou minha ideia de segunda, ela vai começar, talvez a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas eu acho que principalmente para o Brasil, a gente precisa muito a ideia de segunda de voltar às origens e começar, a ideia de segunda é mais comportamental, que é a galera começar a caminhar, voltar a caminhar nas cidades. Assim, acho que muita gente anda muito de carro, e é necessário, não é uma coisa, não é porque a pessoa quer só, mas as cidades elas têm que voltar a ser fáceis e serem caminháveis, né? Então, o que eu digo? Cara, a calçada, ela precisa ser boa. E aqui no Brasil a gente tem, talvez a ideia de segunda é a ver com com a calçada, assim, mas que no Brasil a gente tem uma lei, funciona que o governo ele é responsável pela parte que o carro anda, tá? Mas o proprietário do lote é responsável pela calçada que ele da frente do lote dele. O que para mim não faz sentido, é como se tipo o governo vai garantir, digamos assim, que a estrada ali do carro esteja boa, mas a calçada cada um se vira, tá ligado? E daí supostamente o governo ele vai avaliar, né? Ele vai supervisionar se está sendo bem feito, mas cara, é impossível tu avaliar todas as calçadas se estão bem feitas, e imagina quantas pessoas tu tem que avaliar, né, com lotes de diferentes tamanhos, enfim. Cara, então eu acho que talvez é o governo ser responsável também pelas calçadas, além dos proprietários. Ou o proprietário ser responsável pela estrada da frente. Então para mim é 8 ou 80, sabe? Para mim esse meio termo acaba que as calçadas elas ficam esquecidas e é muito ruim, assim, as calçadas do Brasil, elas geralmente são muito ruins. Tirando ali algumas do Rio de Janeiro, que são bem bonitas, da beira da praia, a maioria é bem feia. E daí também, junto no pacote da ideia, é ter fachadas ativas no Brasil, que é acabar com o prédio da cerca 10 metros depois do prédio. Cara, geralmente um jardinzinho inútil. Assim, eu sei que fica verde, talvez fica bonito, mas, cara, é inútil aquele jardim. Geralmente aquele jardinzinho tem um banco que, meu, ninguém nunca sentou no banco, tá ligado? Tem geralmente um jardinzinho, um banco que ninguém nunca sentou, e daí, cara, lá atrás o prédio, e, cara, puxa o prédio pra frente, imagina quantos metros quadrados de residências ou de espaços comerciais a gente não ganharia se todos os prédios do Brasil fossem puxados para frente do terreno, sabe? Cara, a gente ia ganhar espaço dos apartamentos, a gente ia ganhar um monte de coisa, tipo, talvez ia ter mais apartamento, ia ficar mais barato, né? Mais oferta e com a mesma demanda ia ficar mais barato. E com isso a gente também ia ter uma fachada ativa. Cara, é uma coisa. O que seria uma fachada ativa? Tu tá caminhando e se tem um restaurante, se tem um supermercado, geralmente é mais seguro e mais agradável de caminhar por esse lugar. Agora, se é um monte de condomínio com grade e o condomínio lá atrás, o prédio lá atrás, cara, é muito ruim de caminhar, é monótono, tu se sente super inseguro e geralmente os assaltos são nesse tipo de rua, né, que tem esse tipo de infraestrutura. Então a minha ideia é, cara, traz o prédio pra frente, bota loja, restaurante, supermercado, o que for, embaixo do edifício, no primeiro andar, e arruma as calçadas. E, cara, e nem isso, assim, não é uma coisa tipo, o governo precisa investir mais, porque a solução fácil geralmente é essa, né? Falar que ele precisa investir mais. Não, cara, em muitas cidades é proibido
o prédio começar já na rua, tá ligado? É obrigatório ter 10 metros de recuo, que é o que como se chama. Cara, tira essa lei, não precisa mais recuo, acaba, rasga a lei. E a questão das calçadas, que realmente tem que ver quem que seria o responsável, e a questão da fachada ativa, que, cara, talvez aí pode ser cara, obrigatório todo prédio com mais de X de largura de fachada ter pelo menos um estabelecimento comercial na parte de baixo. Algo nessa linha. Boa. Não, faz sentido. E você comentando ali das calçadas, tem que cuidar, me vem já a ideia ali às vezes tem que ali cortar a grama da calçada, sabe? Quando as calçadas mais de pedra, que aí nasce os capinzinhos, e aí, tipo, um problema, você tem que, nossa, tem que cortar a grama, senão o troço fica, literalmente vê que tá largado, assim, digamos, mas da questão de ser então mais propício para caminhar, e que acredito que vou dizer o caminhar, mas a corrida, enfim, hoje está muito numa crescente muito legal, as pessoas participando de maratonas, querendo começar a aprender a correr e as pessoas criando mais conteúdo sobre isso, influenciando todo o exercício em alta. Até o ato de caminhar é um dos grandes atos de criatividade para estimular o corpo, você sabe, ficar consigo mesmo, pensar, enfim, tem várias histórias que contam o Steve Jobs, o Einstein, enfim, gente, Aristóteles que dava aula caminhando, enfim, coisas assim que a gente até aí pensei que a gente podia fazer um episódio um dia caminhando do Ideia Segunda para justamente caminhar ou trazer exercícios de criatividade no ato aqui na prática, mostrando para justamente isso estimular mais ainda nossas ideias de segunda. Porque muita coisa que a gente fala aqui acaba surgindo quando a gente está conversando, principalmente quando vem um convidado ou uma convidada, que a gente está aqui e aí começa a fluir tudo se encaixa e vai surgindo muita coisa na hora. Então faz sentido isso, e, poxa, da calçada é primordial. E dessas áreas dos prédios também de aproveitar, na hora você. Aí depois você comentou da lei, tudo, desse canto do recuo, que sempre tem, assim, né? Mas de como aproveitar ali, que daqui a pouco, se for botar um restaurante, alguma coisa que vai diminuir o valor do condomínio, coisas assim que pode ajudar todo mundo, sabe? Vou eu aqui, então já vou engatar uma. Vou engatar aqui então uma outra ideia de segunda. Essa, deixa eu ver se eu já. Não, então eu vou continuar aqui, não vou ir tão longe, essa eu vou deixar para a gente ir um pouco linear aqui. E o que eu pensei foi numa dinâmica assim sobre os outdoors, as publicidades, lambi-lambi, enfim, tudo que a gente tem de publicidade envolvida nas cidades, tá? E que são, muitas até no Rio de Janeiro tem umas leis que não pode ter outdoor, coisas assim do tipo, dependendo. Tem muita gente que manobra isso colocando uma banca. Eu vi até um vídeo esses tempos falando sobre essa manobra que quem quer anunciante ou alguém que quer vender anúncios vai lá, bota uma banca de jornal na esquina e aí tu vai olhar a banca, não tem nada, a banca vende bala, vende tal assim, porque é só para poder vender e manobrar ali essa lei e ter um anúncio atrás, nas costas da banca. Então, o que eu estava pensando é que talvez as cidades, ou nessa dinâmica das publicidades, elas comecem a se padronizar para um branco, digamos assim, para espaços em branco, que serão completados digitalmente ou tecnologicamente, pensando que a gente vai estar usando então óculos de realidade virtual, realidade aumentada, e que isso aí vai ser personalizado. Então, uma analogia para citar isso é nos jogos de futebol, de esportes que a gente tem hoje, que tem as barrinhas lá na lateral e na parte de trás do gol, que a depender, tem muitos que estão ocorrendo, a depender do local que está sendo transmitido, é personalizável o anúncio que está passando ali. Então, já existe isso. Então, a minha ideia de segunda é pensando que isso vai ser replicado para cidades. Então, pensando que tem um outdoor, tem a banca, ou sei lá, vai ter a fachada de um shopping, num prédio, sei lá, vai ter tudo numa dinâmica que você sem óculos, vamos lá, mais cinza, um troço mais padrão, você botou um óculos ali que tem realidade aumentada, passando junto, tudo digital, você pensando num cenário assim, em que vai ser projetado nesses cenários de outdoor físicos, anúncios digitais ou coisas digitais personalizáveis para si. Então, você vai passar no shopping, vai passar um anúncio no shopping ali nos vidros externos,
personalizável para você, no caso, de que a gente sabe que ele gosta de futebol, então já vou dar um anúncio ali sobre a camiseta que está lá dentro da Centauro e tudo mais, coisas assim, sabe? Que para mim vai ser isso, aí para ti, JP, não, vai passar um livro que olha que está lá dentro, promoção, coisas assim, e que a cidade vai estar voltada para isso também, dessa interação de anúncios mais digitais e personalizáveis. Eu acho genial, assim. É boa, ótima ideia de segunda. E eu até tava lembrando agora, quando eu estive no Japão, cara, o Japão, algumas outdoors, eles têm som. Então, cara, alguns outdoors fazem, tipo, tem música, tá ligado? No outdoor. E alguns, não são muitos, tá? Mas realmente alguns têm. E eu não sei como é que é a lei pra isso, enfim, pra regular isso. Mas, cara, eu agora só fazendo um adendo de, cara, até poderia ter daqui a pouco, se for personalizado, tu tá de fone de ouvido, o anúncio vai até fazer, vai falar contigo mesmo, tá ligado? No teu fone de ouvido ali, por exemplo, tá ligado? Então vai ser super personalizado e não vai, tu só vai ver, mas tu vai escutar também o anúncio. Claro, tu vai poder, tipo, desligar ali se não quiser esse tipo de anúncio, mas tu pode também ali tá passando, daqui a pouco uma marca falar contigo, tu tá caminhando, tá perto de uma loja, a marca fala contigo, tá ligado? E daí tu olha e tem um anúncio dela na tua frente, tipo, um anúncio super personalizado e sensorial, assim. Tem que esperar os 5 segundos ali para desligar, tá ligado? Exato, exato. E só o exemplo que eu tinha pensado aqui, que agora veio mais para simbolizar isso, uma Times Square. Então, imagina que hoje você vai lá, tá tudo padrão. Mas não, você chega vai ter uma Times Square aparecendo para cada um, sabe? Sim, legal. O... Cara, eu vou também mesmo na mesma pegada da última ideia de segunda ali que eu falei, que é uma ideia de segunda pro Brasil também, que é legalizar os prédios altos. Cara, legalizar os prédios altos. O Brasil, a gente tem prédio muito pequeno. Sabe? Balneário Camboriú é um. Tipo, só em Balneário Camboriú tem prédio um pouco mais alto, mas em São Paulo, tá? Que é a maior cidade do Brasil, o maior prédio de São Paulo tem 170 metros. Tá? Maior prédio da maior cidade do Brasil. Da maior cidade da América Latina, que, cara, justamente onde devia ter muito adensamento e prédios gigantes. 170 metros. O maior prédio do mundo, ele tem 830 metros. Cara, 830 vezes 170. Então, assim, não é um problema de engenharia e tal. Tudo bem, não precisa. O Burj Khalifa, que é o de 830, ele é gigantesco, ele é um monstro, tá ligado? Tipo, ele é muito grande. Não precisa ser isso, mas, cara, um prédio de 300 metros vai ser quase o dobro já do que é hoje e ainda vai ser menos da metade do prédio mais alto do mundo, tá ligado? Então, assim, a gente tem um espaço para ter prédios maiores no Brasil urgente, urgente. E o prédio no Brasil, ele, assim, oferta e demanda, quanto mais oferta tu tem de um produto, se tu tem uma mesma demanda, esse produto ele deve ser mais barato. Né? Então, no momento que a gente tem muito prédio com muito apartamento residencial, apartamento comercial e tal, a gente vai acabar, num geral, diminuindo o custo, diminuindo o preço, porque vai ter mais concorrência ali para alugar, para vender apartamento. Então, cara, a gente precisa construir prédio, porque, cara, São Paulo, o custo de vida de aluguel e tal é muito caro. Rio de Janeiro também é muito caro, né? Então, ali, até em outras cidades do Brasil, mas acho que Rio de Janeiro e São Paulo são destaque, então eles precisam urgentemente ter prédios mais altos, justamente, tudo bem, tu não precisa construir um prédio muito alto na beira de Ipanema, que a gente sabe que tem toda a questão do sol, na beira da praia e tal, ok, deixa ali, o prédio ali já tá numa altura ok. Mas, cara, de repente numa região que tá um pouquinho mais afastada, não tem problema, cara, não tem limite, sabe? Bota um prédio de 800, de 400 metros, não tem problema. A galera vai viver lá, tem engenharia, já tem soluções de engenharia para isso acontecer e todo mundo viver bem e viver bem seguro. Então, a ideia é o Brasil legalizar os prédios altos, que hoje o Brasil tem uma fobia, parece que tem vertigem, assim. Então, essa é a minha ideia de segunda. Entra muito no conceito que a gente falou ali no início da verticalização, de explorar mais. Então, justamente, ao invés de repente, eu pegar um terreno, de repente desmatar esse terreno, então eu vou tirar uma área verde ali, que podia manter ali, eu vou explorar uma mesma área, ao invés de eu fazer 2 prédios diferentes, eu vou fazer um só, um em cima do outro, assim, né, vamos dizer. Ao invés de eu pegar ali, né, aí todo aquele romantismo que tem a área,
que é da senhorazinha que mora lá há 90 anos e a construtora quer lá comprar e ela não quer deixar. Tipo, deixa a senhorinha ali e constrói o maior o prédio, assim. Faz sentido, assim. Porque explora mais ali e justamente tudo que a gente está falando ali, de liberar áreas, cada vez mais disponibilizar áreas úteis da cidade para novas coisas. Exato, cara, assim, fazendo uma lógica super simples aqui, pega 2 prédios que tem 10 andares, que já não é um prédio tão baixo, tá? Tem prédios bem mais baixos no Brasil, mas vai, 2 prédios de 10 andares, cara, faz ele, daqui a pouco ele vai ter 30 andares. A cada 3 prédios de 10 andares que tu olha na rua, tu olha, isso poderia ser um prédio inteiro, e esse outro aqui podia ser uma praça, tá ligado? Podia ser, ou podia ter outro prédio e ia ser muito mais barato o aluguel. Ou poderia ser uma praça, poderia ser, sei lá, cara, qualquer coisa, um centro de eventos, outras coisas da cidade mesmo. Então, é que a gente falou, junta os prédios, tá ligado? É só fazer mais alto que a gente já tem a solução. Bem isso. Boa. Tá, agora a minha ideia de segundo, então, já está caminhando aqui para a finaleira, tá rendendo bastante. Agora eu vou sair um pouquinho aqui dessa loja, vou mais para a segunda categoria mesmo. E eu pensei aqui que vou apostar então em 2100 de cidades à la Wall-E, eu chamei aqui. Então, para quem já viu Wall-E lá, a animação, tudo um baita de um filme, e ele faz uma crítica social, ele, enfim, traz um pouco de 2100, podemos dizer assim, uma pegada bem pessimista, e que seria assim, que as pessoas deixaram o planeta, então, e elas estão morando, as que elas sobreviveram, numa cidade que, na realidade, é uma nave no meio do espaço. E seria um condomínio no meio do espaço, tá? E aí a minha ideia de segunda é pensando nisso, de cidades ou locais, condomínios, vamos usar essa nomenclatura, já que a gente citou aqui, que seriam o fenômeno dos condomínios, que vão estar no espaço. Então, a gente já tem hoje satélites, a gente está avançando muito com as questões de estações, satélites, lugares que a gente está conseguindo ficar no espaço. E ao invés de pensar, de repente, vai ter cidade na Lua, ao invés de tão longe assim, ou algo tão intocável, ou que demanda uma tecnologia, um trabalho tão grosso, será que não, mas ficar aqui no meio do caminho, se tiver cidades ou naves gigantes na órbita, ou saiu, enfim, já é menos trabalhoso, digamos assim, pode ser uma das saídas para as pessoas, pensando que a gente vai ter 10 bilhões de pessoas, pelo menos até 2100, talvez mais, mas a projeção que a gente vai bater 10 bilhões aí antes. Mudança climática aí pode ir na mesma pegada do óleo ali que cita, planeta cheio de lixo, mudança climática, não tem, no caso ali não tem nenhum verde, né, no óleo, filme. Oi. Voltou agora. Onde é que eu parei? Acho que tu tava falando se é muito longe na Lua, tipo, não era, que tipo, na Tá. Lua era... tu tava Tá. meio aí, acho que repete essa parte, daí tu já engata no resto. Tá. Então, ao invés, de repente, a gente ter que ficar esperando uma tecnologia chegar ao ponto de a gente conseguir construir uma cidade na Lua ou em Plutão, sei lá onde. Não, mas talvez seja mais fácil a gente conseguir já fazer uma cidade, uma nave para ficar parado no meio do espaço. E aqui a gente consegue, porque a gente está pensando aqui que a gente vai chegar, vai bater 10 bilhões de pessoas no mundo, pode ser que seja até antes de 2100, pode ser que 2100 já seja 11, 12 bilhões, e aí pensando em migração climática, porque vai ter mudança climática, aí entrando numa onda bem pessimista, assim, tipo, aí as pessoas que moravam em Veneza, afundou Veneza, elas têm que ir para outro lugar, e aí as pessoas não... Enfim, 10 bilhões de pessoas, então daqui a pouco pode ser uma das soluções a gente conseguir migrar, seja temporariamente, aí, enfim, aí depois a gente pensa melhor, mas uma ideia é que teriam cidades a la Wall-E, assim, no espaço, que nem os condomínios, o fenômeno, um condomíniozinho lá no espaço, que de repente, ao mesmo jeito que você está na Terra, vivendo só no condomínio, de repente não saindo para nada, você pode, não, eu tô ok, eu topo viver lá no condomínio no espaço, talvez seja até melhor, não sei, à vista. A vista vai ser boa, a vista vai ser boa. Cara, bem legal, e eu até fiquei pensando, será que vai existir? Porque seria, eu ficaria animado se existisse, assim, essas cidades, né,
num satélite, ou cidade na Lua, assim. Imagina, puta, qual é que vai ser o nome da primeira cidade na Lua? E será que em 2100 já vai ter uma cidade na Lua? Cara, ou cidade em Marte, até, se a gente for um pouquinho mais longe. Mas eu vou, então, a gente falou algumas ideias que não eram tão de segunda antes, né? Mas agora, indo para as ideias de segunda, uma ideia que eu acho, cara, tem alguns lugares nas cidades que tem muita gente passando, muita gente caminhando, assim. E geralmente não é muito passeio, é mais a galera tá caminhando mesmo pra ir pra algum lugar. Geralmente, chutando aqui, tipo, a Faria Lima aqui da vida, aqui, a galera tá caminhando e tal, indo pro metrô e tal. E aí no Rio de Janeiro, imagino que tem alguns lugares também que a galera mais de negócios, em alguma região do centro. E, enfim, lugares assim, e de cara, a gente tem aquelas esteiras rolantes tipo de aeroporto, sabe? Quando tem uma reta muito grande, tem uma esteira rolante. Eu fico imaginando, cara, essas esteiras, elas fariam com que, se tivesse uma esteira rolante da vida numa cidade, claro, vai ter que chover em cima dela, ela vai ter que estar ok ainda, né? Como é que vai ser a manutenção, não sei. Mas ia diminuir muito o tempo que as pessoas, elas demoram na sua ida e volta de casa, né? As pessoas ali, uma caminhada às vezes que vai ser de 10 minutos, vai ser de 5 minutos. Ou uma caminhada que vai ser talvez de 20, vai ser de 10 minutos. Coisas assim. E então vai diminuindo bastante. Então a minha ideia de segunda é ter esteiras rolantes. Parece aquelas ideias de presidente da turma da terceira série. Mas é ter esteira rolante em determinados lugares da cidade, não só em metrôs e tal, só nessas estações, mas em determinados lugares, justamente para diminuir as pessoas. Parece assim, puta, a pessoa não quer caminhar, quer ficar. Não, mas cara, daqui a pouco tem gente com alguma dificuldade ali em caminhar, tem alguma prótese na perna e tal, não consegue, e daí tu vai possibilitar que essa pessoa caminhe em lugares, porque ela vai conseguir ser um pouco mais rápido do que o resto, e vai conseguir ali andar uma certa quantidade que ela não andaria, e vai estar caminhando. Então, na verdade, tu vai incentivar as pessoas a caminhar. Essa é a ideia de segunda aí das esteiras rolantes. Boa. Ela acaba resolvendo o lance das calçadas lá, que tu tinha criticado tudo, pô, tira a calçada, então vamos botar a esteira rolante aí, então o pessoal continua caminhando, que era a ideia da galera caminhar, e meio que acelera ali, enfim, e até acaba sendo inclusivo, enfim. É interessante, mas aí começa só a questão de energia, de como gerar isso, mas daqui a pouco o próprio movimento das pessoas de caminhar pode ser o que retroalimenta ali, enfim. Mas é interessante. E também imagina a transformação que isso faria na dinâmica das cidades ali, se as cidades elas são projetadas com esse caminhar mais rápido, assim. E meio que também entra um pouco na ideia do Wall-E lá, que os caras, no caso, andam com um carrinho flutuante. Pelo É menos eles não verdade. sabem que pode parecer assim. Muito bom. Fechamos? Tenho mais uma. Boa. Então, uma ideia mais emendando essa da esteira, que é o teleférico urbano. Cara, tem alguns teleféricos urbanos, tem Pão de Açúcar e tal, mas eu acho que a gente. É quase. A ideia é, aí juntando com prédios mais altos, cara, prédio mais alto, um saco é ficar andando de elevador, o elevador demora, não sei o quê. E daí a ideia é justamente ter tipo uns teleféricos, por exemplo, cara, tu quer ir do andar lá de X andar X lá em cima e ir direto pra praça que tá ali a 2 quadras do lado. E tu conseguiria sim, numa espécie de tirolesa, tu vai direto pra lá. Então a ideia é ter tipo uns teleféricos urbanos desses prédios altos. Em vez de só ir pro térreo do prédio, como geralmente é o elevador, é como se fossem elevadores, tipo teleféricos, em várias regiões de interesse das pessoas para elas irem direto do andar que está mais próximo delas, direto ao espaço ali, sei lá, a estação de metrô, a praia, qualquer coisa. Não, baita, faz sentido, porque a gente propôs aqui, você propôs os prédios estarem maiores, a gente falou tudo da verticalização, mas e o elevador que é bom, ou como é que vai para baixo, como é que vai para cima, sem ser o carro voador, mas aí começando conflitando isso, tá, vai ter um monte de teleférico, aí os carros voando, aí daqui a pouco vai ter o bang jump urbano, a tirolesa, enfim, de como que vai ficar esse tráfego, tudo essa bagunça.
mas ou até passarelas, me veio na cabeça também passarelas ali, que pode ser uma passarela com a esteira, no caso, então, para você ir, já tem alguns locais que fazem essa ligação assim, mas a gente pensando em metros e metros de altura, então, realmente, porque se a gente quer projetar, talvez faltaria para a gente ter esses prédios de 30 andares do que eu fazer 3 de 10 andares, talvez, sei lá, porque aí eu tenho que botar 6 elevadores, e aí fica uma dinâmica, não faz sentido, não sei, aí estou entrando num campus tudo de segunda categoria aqui que me defende, devo estar falando um monte de besteira, mas talvez soluções além do elevador ali para estar facilitando isso e se tornar viável, as pessoas ficarem mais de boa. Total, total. Pô, Vai. fechou então, Rezende. Fechamos aí mais um episódio 17 aí do Ideias de Segunda. Agradecer aí todo mundo que escutou. Se você escutando teve a sua ideia de segunda categoria aí também sobre a cidade, sobre o transporte urbano, arquitetura, enfim, a gente falou de uma série de temas variados aqui. Interaja conosco, comente ali no Spotify, comente no YouTube e principalmente no nosso Twitter. Quem sabe aí você pode estar participando do episódio 18 aí, que vai ser com algum convidado ou convidada. Fechado. Uma boa semana, pessoal. Boa semana, gente. Bom segundou aí. E outra coisa também, vamos dar um likezinho ali, tanto no YouTube, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo Spotify ou outra plataforma de áudio, ali coloque uma notinha legal para o nosso episódio, tudo para a gente estar escalando aí cada vez mais o nosso alcance, enfim. E a gente vai botar também uma interação agora, uma enquete para esse próximo episódio, para a galera escolher o tema, né, JP? Vamos botar ali, a gente vai botar uns 5 temas diferentes, você pode comentar também um novo, para ver o que a gente fala, então, no episódio 18 sobre essa temática aí em 2100. Fechado isso aí. Votem na nossa enquete. Vai tá. Valeu, JP, então. Boa semana, um beijão. Boa semana. Até.